Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Hoje vamos falar de algo que dilacera por dentro, que arranca o chão dos pés e faz a alma sangrar em silêncio. A traição no casamento. Você já se perguntou, por que fui traída? O que fiz de errado? Existe alguma atitude que pode salvar um casamento após a infidelidade? A espiritualidade responde onde a lógica humana não alcança. E é sobre isso que vamos refletir juntos neste momento. A pergunta que ecoa no coração de quem foi traído raramente é como isso aconteceu, mas sim, por quê? Por que alguém que jurou amor, lealdade e companheirismo escolheu o caminho da mentira? Por que a confiança construída ao longo de anos foi destruída em momentos de prazer egoísta? Para compreendermos essa dor profunda, precisamos primeiro entender o que a doutrina espírita nos ensina sobre o casamento, a infidelidade e, acima de tudo, sobre o propósito sagrado de cada união. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos revela que antes de reencarnar, o espírito escolhe as provas que deseja suportar por meio do livre-arbítrio. Esse presente divino que Deus nos concedeu, isso significa que escolhemos também a família a qual vamos pertencer e, consequentemente, os laços conjugais que iremos vivenciar. Nada acontece por acaso, meu irmão, minha irmã. Cada encontro, cada união, cada separação tem um propósito maior, que muitas vezes não compreendemos enquanto estamos mergulhados na dor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que existem dois tipos de famílias. As famílias pelos laços espirituais, que são duráveis, fortalecem-se com a evolução e continuam além da morte física. E as famílias pelos laços corporais, que são frágeis como a matéria e frequentemente se dissolvem moralmente ainda na vida presente. Quando há diversidade de caráter moral entre os seres que compõem uma família ou um casal, essas diferenças podem criar distanciamentos e adversidades. E é exatamente nesse ponto que precisamos refletir sobre a infidelidade. A união conjugal, segundo os espíritos superiores, representa um progresso natural na marcha da humanidade. O casamento não é apenas um contrato social ou uma convenção humana, mas sim uma escola sagrada, onde dois espíritos se encontram para evoluir juntos. O intuito divino é que os espíritos se unam não apenas pelos laços da carne, mas principalmente pelos laços da alma. Dessa forma, a afeição mútua dos cônjuges se estende aos filhos, para que ambos, em conjunto, os amem e os façam progredir moralmente. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem está tocando seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim a luz do bem se espalha para mais pessoas que precisam ouvir estas palavras de consolo. No entanto, o que muitas vezes acontece é a união de dois seres que buscam a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez e de interesses materiais acima dos interesses do coração e do espírito. Essas uniões mal fundamentadas culminam em relações infelizes e perpetuam a separação amorosa entre si. O divórcio, então, ocorre pouco a pouco, nas pequenas negligências, nas palavras não ditas, nos olhares que se desviam, até que os parceiros finalmente percebem que já não há mais nada que os una verdadeiramente. Mas atenção, nem sempre a infelicidade do casamento acontece porque a intenção dos dois seres foi puramente material. Como já foi dito, a escolha da família e dos parceiros é feita antes da reencarnação, portanto existe um propósito para qualquer união e também para qualquer desunião. Muitos casais se reencontram na Terra
para resgatar dívidas antigas, para reparar erros do passado, para aprender juntos lições que não puderam ser aprendidas em outras vidas. A traição, chamada de adultério no Evangelho segundo o Espiritismo, é apenas uma consequência da transgressão da lei divina de um casamento. A lei do amor, se houve traição, é porque não havia afeto recíproco verdadeiro, traindo assim a lei de amor proposta por Jesus em todas as nossas relações. Por isso ocorrem a separação, o divórcio e os sentimentos negativos que a infidelidade proporciona, não bastando as dificuldades da separação entre si. Chico Xavier, em sua humildade iluminada, ensinava que nenhuma escolha acontece por acaso, especialmente aquelas que envolvem compromissos emocionais. Toda infidelidade é um reflexo do espírito endividado consigo mesmo, fugindo da verdade que não quer enfrentar. As marcas do passado, os reencontros planejados antes do nascimento, as dívidas kármicas e os compromissos não cumpridos de outras vidas retornam para serem reparados. Para o Espiritismo, a infidelidade não é apenas um deslize emocional ou um momento de fraqueza. Muitas vezes é um reflexo de desequilíbrios antigos, de dívidas emocionais que atravessam vidas. Muitos homens e mulheres que traem não entendem completamente a si mesmos. É como se algo mais forte os conduzisse, uma inquietação invisível, uma busca sem nome. Chico Xavier nos lembra: ninguém está em um relacionamento por acaso. Cada união nasce de compromissos assumidos no plano espiritual antes da reencarnação. Quando alguém trai, geralmente está rompendo um desses pactos sagrados. A traição nasce no invisível antes de acontecer no físico. Ela começa no pensamento, no desejo alimentado em silêncio, na fuga de si mesmo. Quem trai nem sempre é cruel ou perverso. Muitas vezes é simplesmente fraco, inconsciente ou profundamente desequilibrado. Mas é importante entender: explicação não é desculpa. A explicação apenas abre portas para a compreensão, mas não anula a responsabilidade das escolhas feitas. Por trás de muitas traições, há reencontros kármicos. Espíritos envolvidos em triângulos amorosos no passado retornam para tentar reparar erros, mas nem todos têm força moral suficiente para cumprir esse novo compromisso. Para a espiritualidade, o casamento é uma escola sagrada. Quando alguém trai, foge da lição mais importante: a lealdade a si mesmo. Lealdade não é apenas fidelidade ao cônjuge, mas é, acima de tudo, um compromisso com a própria evolução, com a verdade interna. Muitas mulheres traídas hoje foram traidoras no passado. Muitos homens que traem já foram abandonados antes. O karma não é castigo, meu irmão, minha irmã. O karma é reposição, é aprendizado. A vida devolve o que precisa ser aprendido, coloca diante de nós as situações que nossa alma precisa enfrentar para evoluir. O homem ou a mulher infiel carrega dentro de si o peso das próprias escolhas e muitas vezes o medo profundo de amar verdadeiramente. Busca-se fora o que precisa ser curado dentro. A infidelidade é uma fuga, uma tentativa desesperada de preencher um vazio que só pode ser curado com autoconhecimento e reforma íntima. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum que um dos cônjuges busque prazer extraconjugal, seja em hotéis, em relações clandestinas ou até mesmo em ambientes degradantes. E aqui precisamos falar de algo que poucos compreendem: as consequências energéticas e espirituais desse comportamento para ambos os cônjuges. Quando alguém busca esses prazeres vulgares, acaba se intoxicando com energias perturbadoras e densas. Essas energias não ficam isoladas, elas são levadas para dentro do lar, contaminando o ambiente doméstico e, inevitavelmente, afetando o cônjuge
que permaneceu fiel. Se o cônjuge que ficou em casa não estiver protegido pelas energias da oração, do equilíbrio moral e da vigilância espiritual, acabará sendo atingido por essa carga tóxica. O indivíduo que busca prazeres extraconjugais se intoxica espiritualmente e, de forma natural, começa a exigir do parceiro que ficou em casa um comportamento correspondente àquilo que vivenciou fora. Há muitos casos em que o cônjuge infiel passa a exigir do parceiro fiel uma vida íntima que só seria válida em ambientes degradantes, violando a sensibilidade e os valores éticos de quem permaneceu honesto. A mulher ou o homem que se recusa a participar desse tipo de comportamento mórbido tem todo o direito de fazê-lo, porque isso viola sua dignidade moral e espiritual. O cônjuge fiel não é um vendedor de ilusões, mas sim um companheiro de jornada evolutiva. O parceiro infiel, muitas vezes viciado nesses comportamentos por conta de seu passado espiritual, quer voltar para casa carregando esse grande peso negativo, criando uma psicosfera densa ao seu redor. Mas aqui vem uma verdade reconfortante. Quem permanece honesto, quem se mantém fiel aos princípios do amor verdadeiro, possui defesas automáticas. Não há perigo real para aquele que se mantém em oração, em equilíbrio, em vigilância moral. A pureza de intenções cria uma proteção natural contra essas energias inferiores. Mesmo assim, a dor da traição é real e profunda. Para quem ama de verdade, ser traído é como ter o chão arrancado dos pés. A primeira pergunta que surge não é como isso aconteceu, mas por quê? E é nesse momento de dor intensa que precisamos nos lembrar dos ensinamentos de Chico Xavier. O amor verdadeiro não aprisiona, não trai, não machuca. O amor verdadeiro compreende, renuncia e perdoa, mesmo quando o outro ainda não sabe amar. O problema não é errar, meu irmão, minha irmã. O problema é repetir o erro sem consciência, sem arrependimento verdadeiro. O espírito que trai não encontra paz interior. A consciência nunca silencia totalmente. Quem trai pode sorrir por fora, mas algo quebra por dentro. O vazio o persegue, porque o prazer buscado no corpo do outro é apenas uma tentativa falha de preencher um buraco deixado pela própria desconexão espiritual. Nem todo traidor é essencialmente mau. Às vezes é apenas alguém que se perdeu de si mesmo, que esqueceu quem é, o que prometeu e o que construiu. Quando esse espírito finalmente desperta, muitas vezes já destruiu o que não pode mais reconstruir. E se esta mensagem tem sido um farol em seus dias, e você sente o chamado de fortalecer ainda mais o nosso trabalho, eu lhe faço um convite especial. Considere ser um membro do canal. É muito simples. Basta procurar o botão Seja Membro que aparece logo abaixo deste vídeo, ao lado do botão de inscrever-se. Sua contribuição mensal é a semente de amor que garante a continuidade e expansão desta nossa missão fraterna, levando consolo e luz a milhares de corações que precisam. Agradeço de coração o seu apoio. A traição deixa marcas energéticas profundas. A casa sente, os filhos sentem, mesmo que não entendam racionalmente o que está acontecendo. O ambiente familiar se desequilibra. Por isso, a mulher ou o homem traído, que não busca vingança, que não cai no mesmo abismo do ódio, rompe um ciclo milenar e acende uma luz de esperança. Mas surge então a pergunta crucial: qual é a única atitude que pode salvar um casamento após a infidelidade? A resposta não é simples, porque cada caso é único, cada alma tem sua jornada. No entanto, a doutrina espírita nos mostra alguns caminhos possíveis.
Primeiro, é preciso compreender que perdoar não é esquecer. Perdoar é escolher não carregar o peso da mágoa. É permitir que Deus cure, no tempo dele, as feridas mais profundas da alma. Perdoar não significa necessariamente permanecer na relação. Algumas vezes perdoar significa ir embora com dignidade, sem ódio no coração. Chico Xavier defendia que o divórcio é uma medida humana legítima. Ele dizia, muitos talvez afirmem, mas e a dívida de outras reencarnações? Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o banco da providência divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo? O divórcio é uma medida humana legítima. Isso significa que, se não há mais laços que mantenham a união em estabilidade, se o ambiente se tornou tóxico e destrutivo, é legítimo buscar a separação. Não é um fracasso espiritual, mas sim uma escolha consciente de preservar a saúde mental e espiritual. E Deus, em sua infinita misericórdia e piedade, nos permite reencontrar tais parceiros em uma ou mais futuras reencarnações, para que evoluamos juntos no momento propício para ambos. E se você deseja fortalecer sua fé e compreender melhor esses ensinamentos, lembre-se de que na descrição deste vídeo há links de livros que podem iluminar seus estudos e suas preces diárias. No entanto, há casos em que o casamento pode ser reconstruído após a traição. Mas isso só é possível quando existe verdade, arrependimento genuíno e mudança real de comportamento. Não basta pedir perdão com palavras. É preciso comprovar a mudança com atitudes, com renúncia, com esforço diário de reconstrução da confiança. A única atitude que verdadeiramente pode salvar um casamento após a infidelidade é a combinação de 3 elementos fundamentais: arrependimento sincero por parte de quem traiu, perdão consciente por parte de quem foi traído e compromisso mútuo com a transformação interior. O traidor precisa reconhecer a dor que causou, não apenas intelectualmente, mas no fundo da alma. Precisa sentir verdadeiro remorso, está disposto a fazer o que for necessário para reconstruir a confiança. Isso significa transparência total, paciência com o tempo de cura do outro e, principalmente, reforma íntima profunda. É preciso identificar as raízes do comportamento infiel. Quais feridas não curadas? Quais fraquezas morais? Quais dívidas kármicas levaram a essa escolha? Por outro lado, quem foi traído precisa tomar uma decisão consciente: perdoar e tentar reconstruir, ou perdoar e seguir seu caminho separadamente. Ambas as escolhas são válidas espiritualmente. Algumas mulheres perdoam e permanecem, outras perdoam e se vão. Ambas estão certas dentro daquilo que sua alma precisa para evoluir. O perdão não é obrigação, meu irmão, minha irmã. O perdão é escolha. Às vezes perdoar é permanecer e dar uma nova chance ao amor. Outras vezes perdoar é ter a coragem de partir, de recomeçar, de valorizar a própria dignidade. O amor verdadeiro não é submissão. Perdoar é divino, mas aceitar erro repetido, aceitar desrespeito constante, é aprisionar-se. A dor da traição não deve virar ódio, porque o ódio aprisiona o espírito por vidas e vidas. A mulher ou o homem que escolhe a dignidade, mesmo chorando, mesmo sangrando por dentro, se eleva espiritualmente. A traição também é prova para quem é traído, não para aceitar
o inaceitável, mas para não cair no mesmo abismo de sentimentos inferiores. Deus não aprova o adultério, mas também não condena eternamente o espírito em erro. Ele oferece tempo, e o tempo é o maior instrumento de redenção. Nada fica escondido para sempre. A mentira corrói por dentro. Muitos traidores adoecem não porque foram descobertos, mas porque não suportam o peso do próprio desequilíbrio interior. A infidelidade é um veneno que primeiro destrói quem a carrega. A espiritualidade registra tudo em silêncio. Nada passa despercebido. E um dia, após desencarnar, o espírito revê tudo o que fez, sente a dor que causou e então compreende plenamente as consequências de suas escolhas. Chico Xavier ensinava que a dor do arrependimento é um fogo purificador. O traidor que repete o erro sem remorso acumula provas espirituais cada vez mais difíceis. Quanto maior a consciência que se tem, maior é a responsabilidade. Quem trai pode inventar justificativas para si mesmo, mas à noite, no silêncio da consciência, a alma sempre sabe a verdade. Muitos homens e mulheres que traem hoje renascem como cônjuges traídos em outra vida. A lei espiritual não pune, mas educa. Oferece a cada espírito a oportunidade de vivenciar o outro lado da experiência, para que finalmente compreenda o valor da lealdade, do respeito e do amor verdadeiro. E aqui chegamos ao ponto central desta reflexão. A única atitude que verdadeiramente salva um casamento após a infidelidade é o amor maduro, consciente e transformador. Não um amor romântico e ilusório, mas o amor que compreende que estamos todos em evolução, que todos somos imperfeitos, que todos carregamos dívidas e limitações. Esse amor maduro não aceita passivamente o erro, mas também não se fecha para a possibilidade de transformação. Esse amor estabelece limites claros, exige mudança real, mas também oferece oportunidades de redenção quando há arrependimento genuíno, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente. Todos os que se amaram verdadeiramente se reencontram na terra e no espaço, e juntos rumam para Deus. Se há os que fracassaram no caminho, retardam sua evolução e sua felicidade, mas nem toda esperança está perdida. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços da afeição. Isso nos ensina que podemos recorrer à separação quando não há mais laços que mantenham a união em estabilidade, para depois, em uma próxima oportunidade, resgatar essa união mais preparados, mais evoluídos, mais instruídos. Temos ainda mais, na infinidade de vidas que temos pela frente, uma infinita fonte de oportunidades para que a lei do amor prospere, não apenas com um parceiro ou parceira dos quais nos separamos, mas em todas as relações afetivas que estabelecemos em todas as vidas. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você passa por essa provação dolorosa da traição, saiba que não está sozinho. Saiba que sua dor tem propósito, tem sentido, tem razão de ser. Não é castigo, mas oportunidade de crescimento. Escolha o que for melhor para sua alma. Perdoar e reconstruir, ou perdoar e seguir em frente. Ambos os caminhos podem levar à paz. Não deixe a dor transformá-lo naquilo que você não é. Não permita que o ódio habite seu coração. Confie na justiça divina que não falha. Lembre-se sempre, tudo passa, menos Deus. A traição passa, a dor passa, mas o amor verdadeiro que você cultivou em si mesmo permanece e o acompanhará por todas as vidas. Se errou, arrependa-se e recomece. Se foi ferido, cure-se e renasça. Enquanto o coração bate, o espírito
pode renascer. Deus não quer perfeição de nós, mas consciência, esforço sincero e amor cada vez mais puro. Que possamos todos, traídos e traidores, encontrar o caminho da paz, do perdão e da evolução. Que possamos aprender que o amor verdadeiro não aprisiona, não trai, não machuca, mas compreende, renuncia e perdoa, mesmo quando o outro ainda não sabe amar. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.